Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Peraí que eu tô arrupiado, reajeitei. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência, né? Que é a nossa aula dos alunos do 7º ano manhã. Meus queridos, olha só, hoje nós vamos... Quem fala é o Carlinhos, né? Professor de ciência de vocês. E hoje a gente vai encerrar o nosso conteúdo, né? Sobre poluição do ar. Nós já falamos até aquecimento, até efeito estufa na aula passada. E hoje a gente vai finalizar com aquecimento global e um pouquinho de chuva ácida, tá certo? Não vou entrar em muitos detalhes de chuva ácida, porque ia requerer um conhecimento de química de vocês, né? Sobre reações, sobre o que é um ácido, o que é uma base. Mas aí eu vou falar, pelo menos de modo geral, para você ter uma noção, tá bom? Então vamos lá. Gente, olha só. Aquecimento global, a situação está esquentando, realmente está esquentando, a situação está bem tensa. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a gente viu que é o efeito estufa, né? A gente viu que o efeito estufa, na verdade, ele não é um vilão, pelo contrário, né? Ele é muito bom, porque o efeito estufa, na verdade, é o quê? É a camada de gás que tem no nosso planeta, que ela retém a radiação do Sol, e uma parte dessa radiação é refletida, mas uma parte é retida por esses gases, e isso mantém a temperatura do nosso planeta em uma temperatura formidável, uma temperatura agradável, né? Porém, o aumento do efeito estufa, né, o aumento da concentração de gás carbônico e metano, por exemplo, na atmosfera, tem feito com que uma parte dessa radiação que era para sair, ela continue retida. E isso tem levado ao aquecimento do planeta. Então, o aquecimento global e efeito estufa não é a mesma coisa. Porém, o aumento do efeito estufa gera o aquecimento global, tá certo? Então, vamos lá. O que é aquecimento global, né? O aquecimento global nada mais é do que o aumento da temperatura média do nosso planeta, tá certo? Constatou-se no século XX um aumento de cerca de 0,3 a 0,6 graus Celsius. E agora, mais recentemente, no século XXI, né, nós temos artigos publicados que dizem que a temperatura do nosso planeta pode aumentar até em 1 grau Celsius. Ah, Carlinhos, mas só um? Gente, não é 1 grau, não é a temperatura de um local, é a temperatura do planeta todo aumentar 1 grau. E isso faz muita diferença, isso gera consequências terríveis para o nosso planeta, tá? E o homem tem sido um dos principais responsáveis, né? A atividade antrópica, né? A poluição que o homem tem causado tem sido um dos principais contribuintes para piorar a situação do aquecimento global. E como coloquei aqui nessa tirinha, né? Assim caminha a humanidade, né? É lamentável a situação, mas algumas coisas já estão sendo feitas, né? Para mudar essa situação. Espero que o mais rápido possível, né? Os acordos entre países, inclusive aqui no Brasil teve a Agenda 21, né? A Rio+20, que foi aquele encontro dos países aqui no Brasil para debater sobre o meio ambiente, porque tem que ser feita alguma coisa, né? Os países têm que se mobilizar, tá bom? Então vamos lá. Quais são as consequências desse efeito do aquecimento global? Quais são as consequências do aquecimento global? Primeiro delas, o aumento do nível do mar, né? Já que as geleiras elas estão derretendo e isso vai fazer com que aumente o nível do mar. E isso acaba prejudicando, gente, toda uma fauna, todos os animais que vivem ali na região do Polo Sul, do Polo Norte, a região ártica, né? Isso tem prejudicado esses animais porque o gelo está derretendo, o nível do mar está subindo, né? Sem contar em pessoas que moram em regiões próximas, né, ao nível do mar, né, que o mar está subindo e isso pode futuramente ocasionar a perda de algumas cidades, né, se literalmente ficarem submersas embaixo d'água. Além disso, nós temos alteração no regime das chuvas, porque o aquecimento global ele consegue interferir no clima, né? Isso mudando o clima, você pode mudar aí o regime das chuvas, e isso pode provocar o quê? Aumento na proliferação de insetos, porque a temperatura está mudando. Isso pode favorecer a reprodução de alguns insetos, ou seja, vai aumentar a quantidade de insetos também. Desertificação, né, que é justamente um problema ambiental provocado pelas altas temperaturas, que aí o ambiente ele fica praticamente deserto, né? Já viram aqueles açudes que secaram, chega o chão, fica rachado, né? Tem cidades que estão ficando desertas, né? O solo, os reservatórios de água tá secando, tá evaporando e o chão tá ficando seco. E isso é muito ruim. Inclusive a cidade que eu nasci, Irauçuba, ela sofre com o processo de desertificação, tá? Além disso, nós temos alteração de todo um ecossistema, né, gente? Se a temperatura do planeta muda, você vai ter aí uma alteração em todos os ecossistemas do planeta, e isso vai prejudicar os animais e os vegetais, e nós também, né, que utilizamos esses animais como fonte de alimento, esses vegetais também, tá? Então, essa imagem aqui, por exemplo, do urso polar, né, em cima de um pedacinho de gelo, ela é uma imagem muito clássica sobre o aquecimento global. Né, sem contar em todos os outros fenômenos, né? Alguns fenômenos naturais, furacões, tsunamis, isso tudo pode também sofrer influência do aquecimento global, tá? E aqui para vocês verem, olha a diferença, né? No monte, olha as geleiras em cima do monte em 2002, em 2009 e em 2014. Olha como a situação
tá complicado, né? Para algumas pessoas que abrem a boca aí e dizem que não existe aquecimento global, que isso é história da carochinha, que na verdade a temperatura do planeta não está aumentando, a gente está aqui, os indícios, está aqui a prova de que realmente está acontecendo aquecimento global. Nós vivemos isso, tá certo? Então era isso, eu espero que vocês tenham conseguido entender rapidamente aí o que é aquecimento global, já tem uma noção. Lembre-se que o aumento do efeito estufa é que gera o aquecimento global, mas o efeito estufa e aquecimento global não é a mesma coisa, tá bom? E para encerrar, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre chuva ácida, né? A nossa chuva natural, a chuva que cai, ela naturalmente ela é ácida, tá? Existe uma escala que mede a acidez das substâncias. Essa escala é a famosa escala de pH. Tá? Eu não vou explicar a fundo o que é o pH, porque vocês precisariam de conhecimento de química para isso. Mas lembrem-se, saibam só o seguinte: quanto mais abaixo de 7 for o pH, mais ácido é. No caso da nossa chuva comum, ela já tem um pH de 5,5 aproximadamente, 5,6, 5,5. Então a chuva ela já é ácida por natureza, mas não é uma acidez grave, é uma acidez branda, digamos assim, né? O que é a chuva ácida em si, Carlinhos? A chuva ácida é quando você tem a presença de ácido, a formação de ácidos na atmosfera, que quando chove, a água da chuva reage com esses gases e formam ácidos, ácido sulfúrico e ácido nítrico. E esses ácidos fazem com que o pH da chuva caia muito, ou seja, já teve casos de chuva com pH de 2. Lembra que quanto mais baixo de 7, mais ácido é. De 5,6, gente, para 2 é uma acidez muito grande. E isso, essa chuva ácida, ela tem consequências terríveis, tá? Então, por exemplo, olha aqui como é que se forma a chuva ácida. Você tem a emissão de poluentes, os principais poluentes responsáveis pela chuva ácida são os óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio, tá? Esses óxidos aqui, esses compostos, esses gases, quando eles reagem com a água da chuva, eles vão formar dois ácidos. O ácido nítrico, tá? Que ele é formado através do óxido de nitrogênio, e os compostos de enxofre vão formar o ácido sulfúrico. Deixa eu até digitar aqui para vocês, ó. Ácido sulfúrico, provocado pelos compostos de enxofre. Os compostos de nitrogênio formam o ácido nítrico, e o ácido sulfúrico é formado pelos compostos de enxofre, tá certo? Carlinhos, quais são as fórmulas deles? Eu não vou focar na parte de química, mas só por curiosidade, tá? O ácido nítrico, a fórmula dele é o famoso HNO3. Esse é o ácido nítrico. E o ácido sulfúrico, por curiosidade, é o H2SO4. É a fórmula do ácido sulfúrico. H2SO4, tá bom? Então, a presença desses ácidos na atmosfera, né, é que fazem a chuva ficar com um pH menor que 5,6, um pH muito ácido. E as consequências da chuva ácida são várias, gente. Além da chuva ácida, também pode acontecer neve ácida, né? Esses ácidos, pela temperatura baixa, pode congelar e formar neves ácidas. E isso prejudica, ó, a vegetação. As folhas das árvores, quando a chuva ácida pega nessas folhas, ela vai corroendo as folhas e ela vai queimando e destruindo as folhas. E isso, gente, muitas florestas já se acabaram por causa da chuva ácida. Quando essa chuva ácida atinge os lagos, por exemplo, ela vai deixar a água do lago muito ácida. E aí muitos peixes, muitos animais que vivem naqueles lagos, eles não conseguem sobreviver porque está muito ácido. Então acaba gerando a morte dos peixes. Os pescadores que dependem do peixe, né, para se alimentar, para vender, acabam sofrendo também. Então tem prejuízos econômicos. Sem contar nas estátuas, né? Estátuas feitas de mármore ou construções feitas de metais. Quando o ácido da chuva pega no mármore ou no metal, ele vai corroendo. Então, se você for na Praça do Ferreira, por exemplo, você vê muitas estátuas corroídas. Se você for no Coliseu de Roma, o Coliseu de Roma ele está muito corroído, ele foi muito afetado pela chuva ácida. Então, você tem prejuízos aí econômicos, ambientais, né? E também sociais, né? Porque isso também afeta a vida das pessoas, tá bom? Então, isso é chuva ácida, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender, tá? Não vou poder aprofundar muito chuva ácida, porque aí requer um conhecimento de química mais complexo. Mas, por enquanto, para nós aqui do sétimo ano, já está de bom tamanho você saber o que é chuva ácida e as consequências que ela traz, tá bom? Lembrando que a chuva ácida acontece principalmente em regiões onde há alta concentração de poluentes atmosféricos, gases poluidores, né? Que vão formar os ácidos na nossa atmosfera, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima.